A doutrina da perseverança dos santos não pode jamais ser compreendida ou proclamada de maneira isolada da santificação progressiva. A fé salvadora que une o homem a Cristo, pela graça, é uma fé viva, operante pelo amor. Vemos isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gerada pelo Espírito e acompanhada de arrependimento, e produz naturalmente frutos dignos de arrependimento, conforme Mateus capítulo 3, versículo 8. A Escritura jamais apresenta a graça de Deus como uma desculpa para o pecado, mas como o poder que liberta o homem de seu domínio. Nesse sentido, a santificação não é a causa da salvação, tampouco é o meio pelo qual ela se obtém, mas é a sua consequência certa, seu sinal autêntico e sua evidência experimental. O crente não é salvo por ser santo, mas aquele que é salvo necessariamente será santificado. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 14, afirma de forma categórica: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Digo que essa é uma solene advertência, ela é dirigida aos cristãos professos, como o lembrete de que não há uma visão beatífica, ou seja, de ver e conhecer a Deus em sua totalidade, para aqueles que não foram regenerados. Porque até então a santificação não é aqui apresentada como um requisito externo, mas como resultado interno da obra regeneradora. Seu contexto demonstra que os leitores estavam sendo exortados a suportar a disciplina do Senhor, dos versos 5 a 11, a remover raízes de amargura, versículo 15, e manter o foco na herança eterna, dos versos 16 ao 17. O autor de Hebreus, profundamente pastoral, quer que seus leitores saibam que a santidade, mesmo imperfeita nessa vida, é a trilha inevitável para todos que receberam o espírito de adoção. Essa perspectiva é confirmada pelas Escrituras do Nosso Senhor em Mateus, capítulo 7, versículos 17 ao 20, quando ele declara que toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Pelos seus frutos os conhecereis. Esse ensino ocorre no contexto do Sermão do Monte, onde Jesus contrasta os falsos profetas, que se vestem como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, versículo 15. Com os verdadeiros discípulos estão eles. A metáfora da árvore e dos frutos não apenas evidencia a distinção entre aparência e essência, mas revela a relação orgânica entre regeneração e obras. Frutos não são a base da salvação, mas seu testemunho visível. Como a Confissão de Fé de Westminster declara no capítulo 16 e na seção 2, essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são frutos e evidência de uma fé viva e verdadeira. Isso ecoa lá em Tiago capítulo 2, versículo 17, que afirma: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa afirmação não contradiz Paulo, que defende a justificação pela fé sem as obras da lei, lá em Romanos capítulo 3, 28, mas antes contempla a doutrina, demonstrando que a fé que justifica é uma fé viva, que inevitavelmente se manifesta em obras que glorificam a Deus. A base dessa transformação está na doutrina da regeneração, como vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo é central para a compreensão da perseverança dos santos,
porque ela revela que a união com Cristo não é apenas legal ou forense, mas também vivificante e transformadora. O contexto imediato do versículo trata do ministério da reconciliação e da nova perspectiva que o apóstolo Paulo agora possui sobre todas as coisas por causa da obra de Cristo, lá nos versículos 14 ao 16. Ser nova criatura significa receber um coração novo, novos afetos novamente e novos desejos. Essa verdade foi profetizada no Antigo Testamento, especialmente em Ezequiel 36, os versículos 26 ao 27, onde o Senhor promete dizendo: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. A linguagem aqui é inequívoca, é impossível de erro. A iniciativa e a eficácia pertencem exclusivamente a Deus. Ele não apenas oferece uma possibilidade de mudança, ele realiza efetivamente a mudança. Isso significa que o crente não apenas poderá andar nos estatutos do Senhor, mas que Deus efetivamente fará com que ele ande. É uma promessa infalível. A regeneração não é uma melhoria do velho homem, mas a criação de um novo homem, o qual é criado segundo Deus em justiça e santidade verdadeira. Vemos isso lá em Efésios capítulo 4, no versículo 24. É com base nisso que a perseverança é garantida, porque é Deus quem opera tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade, e Ele completará a boa obra que começou. Vemos isso lá em Filipenses capítulo 2 e Filipenses capítulo 1. Essa mesma linha de pensamento é desenvolvida por Paulo em Romanos no capítulo 6, onde ele lida com a possível objeção à doutrina da justificação pela fé. Isso acontece após ele dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso fica em Romanos capítulo 5, verso 20. E ele antecipa a pergunta maliciosa: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso no versículo 1 do capítulo 6. A resposta é enfática. Ele diz: de modo nenhum. Em grego, a expressão migénito é uma expressão que carrega o sentido de rejeição absoluta, equivalente a que dizemos que isso jamais aconteça. A razão é ontológica. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A morte para o pecado é uma consequência da união com Cristo em sua morte e ressurreição. Temos isso lá no capítulo 6, dos versículos 3 ao 5. O batismo aqui mencionado simboliza essa realidade espiritual. Estar em Cristo significa que o velho homem foi crucificado. Então, o domínio do pecado foi quebrado. Vemos isso no versículo 6. O crente ainda peca, mas já não vive sob o senhorio do pecado. Ele agora é servo da justiça. Versículo 18. A perseverança dos santos nesse contexto é demonstrada por essa nova disposição, por essa nova escravidão voluntária a Deus, que gera santificação, na qual o fim é a vida eterna, no versículo 22. Essa transformação se manifesta também no fruto do Espírito, conforme descrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 23. O contraste entre as obras da carne nos versículos 19 ao 21 e o fruto do Espírito serve para evidenciar os efeitos da regeneração. O fruto, no singular, enfatiza a unidade da obra do Espírito.
E as 9 virtudes elencadas são manifestações visíveis dessa presença divina na vida do cristão, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas não são qualidades naturais, mas sobrenaturais, resultados da habitação do Espírito. A aplicação é direta. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Vemos isso no versículo 24. Ainda há luta, mas há evidência clara de vida. O apóstolo encerra uma exortação dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lá no versículo 25, mostrando que a vida espiritual se expressa em forma de conduta visível. Por fim, a primeira epístola de João serve como manual pastoral de testes de autenticidade da fé, se assim podemos dizer. O objetivo declarado é dar segurança aos cristãos verdadeiros, dizendo: essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 5, no versículo 13. Essa segurança é baseada em evidências práticas. O amor pelos irmãos, no capítulo 3, versículo 14, a confissão correta da encarnação e divindade de Cristo, no capítulo 4, versículos 2 e 3, a obediência aos mandamentos, no capítulo 2, versículo 3 e 4, e a luta real contra o pecado, lá no capítulo 3, versículo 9. O contexto de 1 João trata da distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, no capítulo 3, versículo 10. E a perseverança se revela na permanência da verdade, no amor e na justiça também. A doutrina da perseverança, então, não é um escape do compromisso ético, mas uma segurança enraizada na obra objetiva de Cristo e na obra subjetiva do Espírito. Então podemos dizer que a doutrina reformada da perseverança dos santos está solidamente alicerçada em toda a Escritura. Não é uma doutrina para acomodar o pecado, mas para garantir que, sendo a salvação de Deus do início ao fim, aqueles que foram verdadeiramente salvos serão também santificados, logo transformados e sustentados até o fim. O cristão verdadeiro peca, sim, mas não se entrega ao pecado. Ele tropeça, mas não permanece prostrado. Há luta, há disciplina, há frutos, crescimento e, acima de tudo, há certeza de que aquele que começou a boa obra há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Se essa exposição te edificou, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.